Boa noite, meu nome é Ricardo Machado e essa aqui é a disciplina de Segurança, Salvatagem e Primeiros Socorros, aqui do curso técnico de Recursos Pesqueiros, do campus Macau, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Hoje é dia 6 de abril de 2021, a gente está na nossa quinta semana da disciplina, né, nossa quinta aula síncrona, lembrando que lá no Google Sala de Aula, né, no Classroom, a gente tem as tarefas da semana, acabei de publicar aqui as tarefas dessa semana, e hoje a gente vai passar aqui, reforçar esses conteúdos da semana, e claro, lá em cada tarefa vocês têm uma videoaula lá para assistir com mais calma, né, um tempo maior para cada conteúdo, mas aqui a gente consegue também reforçar, revisar todo esse conteúdo, tá? Estou colocando aqui no chat aqui o formulário de presença, para vocês assinarem. E lembrando, quem não puder assistir, essa aula vai estar gravada, né? Quem não puder assistir agora ao vivo, essa aula vai estar também sendo gravada vai ser publicada lá na nossa sala de aula virtual, Google Classroom. Tá? Então, estamos iniciando aqui com os líquidos inflamáveis, armazenamento de inflamáveis, né? A gente já estudou a prevenção de incêndio, então viu o que caracteriza um inflamável, que é o ponto de fulgor, né? A temperatura de queima. E, claro, esses líquidos aqui que são projetados para queimar mesmo, né, eles têm um ponto de fulgor baixo, né, tem um maior desempenho aí nesses processos aí de combustão que a gente usa normalmente aí no técnico de recursos pesqueiros na propulsão aí das embarcações, tá? Então, é aqui que vocês vão estudar, tá? Vocês não vão trabalhar numa refinaria, não vão trabalhar em estações, mas estações de transporte de inflamáveis. Mas vocês podem ter, por exemplo, que controlar esse suprimento de inflamáveis aí para as embarcações da empresa de vocês, vistoriar as embarcações também, para poder ver as condições de instalação, né? E ainda nessa aula de hoje a gente vai estudar a norma da Marinha também, a norma 01, e, e isso que interessa aqui é a segurança contra incêndio, né, de inflamáveis. Então, a norma que trata dos líquidos inflamáveis é a norma número 20, lembrando que a gente tem aqui 37 normas de segurança, né? Segurança e saúde do trabalho. A gente já estudou lá a norma número 5, que é a CIPA, a norma número 6, que é o equipamento de proteção individual, a norma número 4, que é o SESM, o Serviço Especializado, né? De Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Vimos lá na parte de acidente do trabalho um pouco da norma 10, que é a segurança em eletricidade, né? Segurança com máquinas e equipamentos, que é a norma número 12. Então, veja, você não vai ser um técnico de segurança do trabalho, você vai ser um técnico de recursos pesqueiros, mas vocês têm que zelar também pela própria segurança, pela sua própria segurança, né? E também a segurança dos seus colegas de trabalho, tá? É muito comum um técnico de segurança, não, técnico de recursos pesqueiros, como qualquer outro técnico, né? Tá numa função de liderança. Então, claro que vocês vão estar na área de vocês. Estava aqui orientando o Eric, né, dessa turma também, que ele trabalha aí na Tecnarão. Então, assim, tem dois funcionários lá que são ex-alunos nossos, do técnico de recursos pesqueiros, e estão ali no financeiro, na área de recursos humanos e também de gestão de pessoas, recursos humanos ali também na parte técnica, né, da fazenda. Então, claro que é importante a gente entender de segurança para poder o trabalho fluir melhor, né? Então, segurança não é uma área separada, não é uma área à parte do trabalho. Você tem que trabalhar com segurança. Tá? Então, sobre os líquidos inflamáveis, a NR20 estabelece uma série de coisas, mas lembrar aqui que os combustíveis são inflamáveis, né? São aqueles materiais que têm caracterizado pelo ponto de fulgor, então tem uma faixa, ó, quando está abaixo de 60 graus Celsius, ele é considerado inflamável. Os gases inflamáveis que inflamam até 20 graus Celsius numa atmosfera também é considerado inflamável. Os líquidos combustíveis são esses que têm o ponto de fulgor entre 60 e 93, por exemplo, aqui o óleo diesel, né? Vou permitir aqui alguém entrar, viu que chegou. Boa noite, pessoal, tá aí
no chat aí está o formulário de frequência, tá? A gente está falando sobre líquidos inflamáveis, e a NR20 é a norma que trata disso, né? A norma de segurança número 20, classifica assim, então, líquidos inflamáveis e também os combustíveis. Então, quando o ponto de Fugor está abaixo de 60, a gente diz que ele é um inflamável. Tá? Quando é um gás e o ponto de Fugor inflama na temperatura ambiente aí de 20 graus, a gente chama de gás inflamável. E a gente tem os líquidos combustíveis também, né, entre 60 e 93, por exemplo, aí o querosene, o óleo diesel, ó, o álcool de cozinha já está aqui em 13 graus positivos, né? A gasolina menos 42, né? E lembrar que um pouquinho acima do ponto de Fugor, que é a temperatura que o produto gera vapor combustível, né? Vapor que queima, a gente tem um ponto de combustão, que é aquela temperatura onde a chama já se mantém. Tá? Meu áudio não está com problema desde ontem, sim. Você não está me ouvindo, Júlia? Ah, tá, a Júlia não consegue falar. Então pode falar aqui no chat, tá? Se precisar, pode falar no chat que eu estou vendo o chat também, tá? Só não está sem microfone, né? Tudo bem. Pronto, então esse aqui é um dos equipamentos aqui que se usa para avaliar o ponto de Fugor. Então, por exemplo, o fornecedor, seja lá os postos Ali, postos Petrobras, postos Ipiranga, né, os fornecedores de combustíveis, eles mandam o técnico deles nos postos de combustíveis, que os postos não são deles, tá? Os postos são de pessoas jurídicas que compram e usam a bandeira, né, a marca daquele combustível no seu posto de serviços ali, a gente acaba chamando de posto de gasolina, né, mas é um posto de serviços, de abastecimento. Então, mas o técnico do fornecedor vai lá verificar se esse combustível está sendo adulterado, por exemplo, se misturar álcool na gasolina, né, a gasolina vai ficar mais barata, porque o álcool é mais barato que a gasolina, né, só que você está comprando gasolina, né, então tem um percentual ali de álcool que é permitido, o motor do seu veículo é projetado para esse percentual, e se você adulterar, misturar ali solvente, misturar álcool, você pode prejudicar ali o desempenho do motor. Tá? Então, a fabricante aqui, o fornecedor, manda os técnicos, vem um técnico numa van, né, num carrinho pequeno lá com um equipamento, para testar a densidade, para testar o ponto de Fugor, e levar uma amostra para fazer em laboratório do ponto de Fugor, né, mas pela densidade ele consegue determinar se aquele combustível foi adulterado, né? E esse equipamento aqui é para ver o ponto de Fugor. Então é isso aqui, ó, você tem o ponto de Fugor quando você tem uma chama, você aproxima uma chama, ele dá um flash, né, chama de flash point, mas a chama não se mantém, quando você afasta a sua chama piloto, ele se apaga, né? E a temperatura de combustão já é a mesma coisa, só que aí a chama se mantém. E a temperatura de ignição é aquela que eu não preciso aproximar uma fonte de ignição. A energia já é tão grande na temperatura desse fluido aí, desse combustível, que a chama começa sozinha. Então, a norma aqui 20, ela separa os postos de combustíveis em classe 1, classe 2 e classe 3, tá? Então, depende do volume de combustível armazenado ali, né, e dos tipos de serviço. Então, o classe 1 seria o posto de serviços, posto de gasolina aí, que a gente conhece, é um classe 1. O classe 2 já é onde eu tenho engarrafadora de gases inflamáveis, o pessoal que está aí no botijão de gás, né, a gente viu a notícia ontem que está chegando a R$100 um bujão de gás de cozinha, né? Então, aquela empresa onde está invasando, transferindo de um cilindro grande para esse cilindro de 13 quilos, o gás já é uma classe 2. E a classe 3 aí são aqueles setores mais punk mesmo, as refinarias, né, unidades de processamento do gás natural, as petroquímicas. Então, classe 3. É sempre recomendável que a gente armazene esses líquidos no subsolo, tá?
É bem mais seguro, porque se você tiver um vazamento, o líquido inflamável ele queima na superfície, né? Então, se você tiver um vazamento no plano aqui do chão, do piso do posto de combustível, você vai ter uma área de queima maior, né? E aqui não, você está armazenado no subsolo, você tem menos oxigênio em contato também com o líquido aqui, então a chance de você ter um grande incêndio é bem menor se você tiver com ele enterrado, né? O Ministério Público aqui do Rio Grande do Norte, ele fiscaliza os postos de combustível para dar o selo verde, né, para verificar se está tendo vazamento desses tanques para o solo, né, para não contaminar a água do nosso lençol freático. Então, claro que aquele que tem vazamento faz um termo de ajuste de conduta para substituir os seus tanques, e os tanques mais modernos aqui, para serem enterrados, né, eles têm que ter todo um tratamento por causa do ferrugem mesmo, da corrosão que o solo vai dar no aço aí, desses tanques. Normalmente esses tanques são de aço. E a norma pede uma capacitação, treinamento, tá, para quem vai operar com líquidos inflamáveis. Então, para aquelas pessoas que não entram na área, por exemplo, a pessoa que trabalha no posto de conveniência, na lojinha de conveniência do posto de gasolina, né? Então, ele recebe informações, ela não entra na área de risco. Se a pessoa entra na área de risco, mas não opera, por exemplo, a bomba, né? A pessoa está ali próximo, ali, onde é abastecido o veículo, onde é manipulado o líquido inflamável, mas ela não está operando, não está lidando com nenhum equipamento, está sendo só um observador, ela recebe um treinamento de integração. E se ela tem contato de curta duração, um treinamento básico, aí depois vem intermediário, avançado, né, para as classes, por exemplo, o operador de posto de gasolina, aquele funcionário que está com a bomba ali abastecendo o carro, faz esse curso aí intermediário, tá, esse classe 1. Tá? E tem o avançado para as petroquímicas e para as envasadoras de gás ali, avançados 1 e 2, né? O específico é para pessoas que vão, por exemplo, fazer auditoria, o pessoal da segurança do trabalho, que vai estar observando as operações que tem nessa área de risco, então se faz um curso aí específico. Estou dizendo isso para vocês porque um dia talvez vocês sejam convidados a fazer o curso da NR20, né? Então, o que se estuda? Uma boa parte disso que a gente está estudando aqui na nossa disciplina, de prevenção de acidentes, procedimentos de trabalho, prevenção de incêndio, né? Mas é um cursinho separado. E, claro, todo local que armazena combustíveis, né? Vocês podem ter uma estação de armazenamento de combustível na empresa de vocês, por exemplo. Vou lá comprar 1.000 litros de óleo diesel para quando encostar a nossa embarcação aqui, a gente poder abastecer ela, né? Então, essa instalação de armazenamento, ela tem que ter um plano de inspeção, de manutenção, o prontuário, que é o livro das instalações, onde a gente vai anotar o responsável técnico lá, né, anota todas as manutenções, tudo que aconteceu lá naquele ambiente, né? Então, tem lá se fosse o diário de bordo, né, mas não para o navio aqui, para a estação de abastecimento, né? E aqui tem as cargas horárias, ó, o curso de instalação classe 1 é 4 horas, né, para o classe 2 ali, que seriam as engarrafadoras de gás, 4 horas também, esse curso o basicão, né. Aí nessa tabela aqui tem os outros cursos específicos aí, ó, de 8 horas, 16 horas, até o cursão avançado 2 lá, um curso de 32 horas, tá. Então, veja, 30 horas não é um curso grande, mas é um curso de formação complementar, para você exercer a sua profissão e entender também um pouco dos cuidados só com o líquido inflamável. Tá? Talvez nenhum de vocês vá trabalhar diretamente com líquido inflamável na profissão de técnico de recursos pesqueiros, mas é possível, porque as embarcações usam principalmente o óleo diesel, né, vocês podem também ter um gerador a óleo diesel, no caso de uma instalação aí de cultivo de camarão, né, onde, deu um blackout, vai morrer todos os camarões lá? Não, a gente liga o gerador, né, e aí consegue tocar nossas bombas, nossos aeradores com eletricidade gerada com óleo diesel, né? Então é possível aí na profissão de vocês, no trabalho embarcado, no trabalho em estações de terra aí,
ter que usar esse conhecimento aqui de líquido inflamável. Tá? Então, o conteúdo aqui é estabelecido nessa norma, a gente tem a cada 3 anos, ó, fazer o curso básico, para dar uma renovada, né, de 4 horas, o curso intermediário a cada 2 anos, né, o intermediário já é para aquelas instalações lá, para o operador de posto de combustível mesmo, opera a bomba, né, e o avançado é a cada ano, né, o avançado é para as refinarias, para as petroquímicas aí. Quem chegou agora, tá o chat aí, tá o link de chamada aí no chat, a gente tá falando de líquidos inflamáveis, tá? Ok, então na norma tem o currículo do curso, né, e a carga horária. Não preciso decorar isso, mas só saber que quanto mais complexa é a minha instalação, mais avançado é o curso. Esse aqui, por exemplo, 32 horas. E para o transporte, ó, gente, muito comum se transportar nesse tonel aí de 200 litros, a gente não sai arrastando o tonel, né? Existem carros apropriados para isso, né? E também tem o armário de armazenamento de inflamáveis, para laboratório. Quando eu tenho um grande reservatório, eu tenho que sempre ter uma bandeja de contenção. Tá? Ao redor dele, se tiver um vazamento, vai vazar para dentro dessa bandeja. Então, com volumes menores, a gente pode usar um pallet de contenção. Vazou, já fica ali dentro do pallet armazenado. Tá? Quando é tanque de superfície, né? Eu já falei que existem tanques subterrâneos também, né? E essa parte aqui de transportar para recipientes menores, por exemplo, pô, tem lá 1.000 litros lá de óleo diesel nesses camburões aí, nesses tambores aí de 200 litros, né? E aí eu tenho que fracionar, botar num recipiente menor para poder abastecer lá a minha embarcação, né? Então, normalmente, nesse caso, se usa bombas manuais, tá? Nada de ficar chupando combustível numa mangueirinha, né? A gente tem bombas manuais. Essas bombas são a prova de explosão, né? Não pode gerar faísca, né? Para você armazenar em recipientes menores e transportar, tá? Se recomenda que esses recipientes sejam, dependendo do volume, né? Pequenos volumes, eles podem ser de plástico, mas volumes maiores a gente usa eles de metal, tá? Aí de 20 litros para cima, a gente usa ele de metal. Ok, então sobre inflamáveis é isso. Numa embarcação a gente tem que ter cuidado também com o armazenamento, né? Onde é que é o tanque de combustível, como é que a gente abastece, cuidar com os vapores que podem ser gerados desse tanque, tem que ter uma área ventilada para armazenar esse material, né? Tem que ter o extintor de incêndio, que a gente daqui a pouco vai estudar a norma da Marinha aí, na embarcação, tem que ter um extintor de pó químico, né? Para apagar o fogo classe B. Então, vamos ver o segundo conteúdo aqui de hoje, que é, só um momento, a parte de mergulho. Lá. Lembrando aí que eu já postei agora as tarefas dessa semana, tá? Cada tarefa dessa, vocês já sabem que tem lá um vídeo, né, para vocês assistirem. E aqui nessa aula ao vivo a gente vai dando um reforço e discutindo também, tirando alguma dúvida que possa surgir desses conteúdos dessa semana. A gente está na semana 5, tá? Semana que vem acaba a nossa disciplina, tá? São 6 semanas. Maratona de segurança do trabalho. Então, vamos estudar aqui o mergulho. O mergulho, gente, é uma situação que eu vou estar numa pressão anormal. Tá? Então, o que é uma pressão anormal? Uma pressão que é diferente de uma atmosfera. A gente foi projetado aqui para 1 atmosfera de pressão. O ser humaninho evoluiu aqui em 1 atmosfera. Tá? Eu posso estar numa pressão menor, por exemplo, no alto de uma grande montanha, vou estar numa pressão abaixo da pressão atmosférica, que é essa pressão que a gente encontra aqui no nível do mar. E eu posso mergulhar, né, ou trabalhar num ambiente pressurizado, um tubulão de ar comprimido, e aí eu estou numa pressão acima da pressão atmosférica. Dá para o ser humano viver nessas pressões? Dá, mas a gente tem que ter uns cuidados, tá? Normalmente, você viver fora da pressão atmosférica vai lhe causar envelhecimento precoce, problemas de saúde de longo prazo, tá?
Mas, às vezes, a gente tem que botar um ser humano lá para fazer uma atividade. Gradualmente, né, a gente está substituindo essas atividades por robôs. Tá? O pessoal chama de drone, né? Quando voa, a gente chama de drone. Mas a gente tem robôs submarinos também. Tem robôs subterrâneos também, para estar operando em mineração, né? É possível, tá? Mas também acontece de a gente colocar o ser humano lá. Tá? Então, no caso do mergulho, que tipo de atividade aí o técnico de recurso pesqueiro pode ter na sua empresa de mergulho? Né? Normalmente a manutenção das embarcações. Tá? Existem atividades que você faz de casco, raspagem de casco, algum componente que tenha que se instalar, e aí se faz um mergulho de baixa profundidade, né? Eu posso ter também a pesca da lagosta, por mergulho, né? E, claro, outras situações aí, no geral, na profissão de vocês menos, né, mas assim, a gente pode ter uma manutenção de plataforma de petróleo, de exploração, né, de submarino aí. Então, o caso do mergulho aqui, quando a gente tem um mergulho até 40 metros de profundidade, a gente chama de mergulho autônomo. Esse cidadão aí da esquerda está com esse capacete de mergulho, é para mergulho de grande profundidade, tá? Aí é um pouco diferente, o ar que você respira ali é um ar, uma mistura especial, né? Que a gente já vai comentar, tá? Então, até 40 metros, a gente pode usar um cilindro de ar comprimido, chama de mergulho autônomo. De 40 até 50, a gente já tem que ter o ar mandado pela superfície, através de uma tubulação, uma mangueira, né, de mergulho, e o ar é mandado pela superfície. O Fabrício chegou agora, estamos estudando o mergulho, Fabrício. Deixa eu achar o slide aqui, que agora me perdi. Aqui. Ok, e até 50 metros a gente não precisa do sino aberto. O que é o sino? Imagina um copo, esse meu copo aqui, de cabeça para baixo, e então ele vai ter ali uma pressão de ar comprimido ali, você consegue entrar nesse sino e você sai pelo fundo dele para fazer a sua atividade, volta para o sino, suspenso por um cabo de aço lá, no guindaste da sua embarcação. Tá? De 50 até 90 metros, a gente já tem que ter uma mistura especial, tá? A mistura respirável, né? Mistura respirável artificial, tá? Que é uma mistura que não tem o nitrogênio, que é o nosso problema aqui. E aí o sino também é aberto, né? E de 90 para cima, até 130, a gente tem que ter o sino fechado, ele tem uma escotilha no fundo, e você mantém ele sob pressão, quando sobe, ele fica na mesma pressão que estava lá embaixo. E aí você vai conectar esse sino numa câmara de descompressão, para o mergulhador descansar. E acima de 130 metros eu tenho que ter a técnica da saturação. O que é isso? Você deixa a pessoa alguns dias dentro de uma câmara, a saturação dela, e ela poder resistir àquela profundidade, por exemplo, lá para manutenção de plataformas de petróleo. Né? Então, esse aqui é um mergulho de baixa profundidade, vocês podem até fazer um mergulho desse. Aí perto de vocês, ali em Maracajaú, tem os parrachos de Maracajaú, né, numa profundidade ali de 2, 3 metros, a gente faz esse mergulho de batismo. Então, como funciona aqui? Você vai respirar o ar comprimido, tá? Tem gente que pensa que é oxigênio puro, né? Não é, tá? Oxigênio puro é só para quem está com deficiência de respiração. Tá? E se eu aumentar muito a concentração de oxigênio no meu sangue, eu vou ter problema, tá? Então, quando eu estou com o meu pulmão com problemas, aí vou respirar, né, o oxigênio medicinal. Nesse caso aqui é o ar comprimido mesmo o ar que você está respirando aí, a gente bota dentro do cilindro e você vai respirar lá embaixo. Então, como é essa prática aqui? Ó, você tem um colete de flutuação, colete inflável, que normalmente nesse colete já está amarrado o seu cilindro de mergulho. Tá? Então, você enche o colete de ar e você tem um cinturão de chumbo, que é o que vai levar para baixo, né? Porque o nosso corpo ele flutua. Então, quando você pula na água, você
fica boiando com esse colete aí, e aí você vai testar ali a válvula para você conseguir respirar. A gente só respira pela boca. Nossa máscara tem um tampão aqui no nariz. E aí você acostumou ali, junto com o instrutor, né, fazer o mergulho de batismo. É claro que tem uma série de instruções antes de você entrar na água ali, mas você entrando com o instrutor, você não precisa de um treinamento longo, né, porque você não está autônomo, você tem uma pessoa ali monitorando. E aí você vai tirando o ar, tem uma válvula aqui, você tira o ar do colete e você desce. Quando chega em 3 metros de profundidade, dói o ouvido, tá? É a profundidade crítica aí, tá? Todo mundo dói o ouvido a 3 metros, né? Então o que você tem que fazer ali? Por que está doendo o ouvido? Porque a pressão fora do ouvido está maior do que a pressão no ouvido interno, aqui no ouvido médio, desculpe. Então o que você tem que fazer? Como a nossa boca tem uma conexão com o meu ouvido médio, chama trompa de Eustáquio aqui, você pode fazer a manobra de valsalva, como é isso? Você tapa o nariz, por isso que a máscara tem o nariz separado. Você tapa o nariz e sopra. E aí você vai equalizar essa pressão no seu tímpano, aí para de doer. Aí você pode descer mais, vai soltando mais ar, o seu colete aí vai descendo, tá? E o instrutor vai lhe orientar, né? A gente evita estar movimentando as mãos, porque você pode arrancar a máscara do seu instrutor, que está ali ao lado, né? A gente só vai batendo as pernas, tá? Quando chega na profundidade, a gente normalmente desce em pé, né? Chega na profundidade que você quer, você para de soltar o ar do seu colete, senão você vai agarrar no fundo, né? Vai colar no fundo. E aí você vai batendo, né, com as nadadoras próximo ao corpo aqui, e você vai se locomovendo, tá? Respira sempre pela boca, né? A válvula não solta o ar o tempo todo, né? Só quando você puxa. Quando você puxa o ar aqui, ela manda o ar, senão iria acabar muito rápido aqui o ar do meu cilindro. Esses cilindros normalmente dão uma autonomia de meia hora. Então a gente tem que calcular bem o nosso mergulho para isso, né? Os mergulhos de alta profundidade usam aqui as câmaras hiperbáricas. Você põe o camarada dentro da câmara alguns dias e você vai respirando a mesma mistura que você vai respirar lá embaixo. A gente não usa mais o ar comum, né? Porque o ar comum tem o nitrogênio. Você usa aqui uma mistura de hélio com oxigênio, que é o heliox. Alguns cuidados aqui com o equipamento, você sempre tem que ter um traje, tá? Porque na profundidade lá é frio, você tem uma roupa aí de neoprene, uma mistura respiratória de reserva, para você poder voltar, né? Um relógio e um profundímetro, né? O relógio é para eu saber o meu tempo de fundo, que começa a contar na hora que eu mergulhei, na hora que eu desci da embarcação, e o profundímetro para saber em qual profundidade eu estou, porque a gente vai ter que fazer uma manobra de compensação, de descompressão, dependendo do tempo que a gente fica lá embaixo. Sempre se usa uma faca, tá? O objetivo dessa faca não é estar matando tubarão, não. Essa faca serve para eu poder me desvencilhar de alguma coisa. Por exemplo, me enrosquei num cabo, me enrosquei numa rede de pesca, uma rede fantasma lá, abandonada. Então tem que ter uma faca. E luvas e também a tabela de descompressão para eu fazer o meu retorno. Eu vou explicar essas fases do retorno aí. Um colete inflável, tubo respirador, máscara, nadadeiras ali, o lastro, né, normal, né, o lastro é o cinturão de chumbo, aí para o mergulho autônomo, né. No caso do mergulho de profundidade, não se usa o colete inflável, tá? A gente vai descendo, porque a gente vai descendo com o cilindro, com o sino, né, então não precisa do colete inflável. E claro, uma lanterna, dependendo da minha situação. Para mergulho de caverna ou de naufrágio, também a gente usa um cabo guia, como esse mergulhadorzinho está segurando na mão aí, para uma linha de vida. Então, essa é a mão do professor, lá em Fernando de Noronha, esse é um profundímetro. Você vai olhar no relógio aí, você sabe a profundidade que você está. Já dá em metros aí, tá? Ali eu estou em 0 metros, né? Estou na lojinha lá. E esse é um computador de mergulho, porque ele já tem integrado o relógio e o profundímetro. E aí você programa o seu mergulho, ele dá um alarme ali, ele vibra, quando está na hora de você voltar, e ele vai lhe avisar os estágios de descompressão, para vocês fazerem as paradas de descompressão. Ó, esse é um cabo de guia, um cabo para mergulho em caverna, em naufrágio aí, linha de vida, né, o cabo guia. E essas são as tabelas de descompressão, tá? Então, vamos tentar entender aqui. A gente
sempre entra pela profundidade do meu mergulho. Então, ali, eu vou mergulhar ali em Fernando de Noronha, ali, 12 metros, né? 12, 20, ali tem até um pouco mais de profundidade, né? Mas se eu for mergulhar a 12 metros, é 40 pés, tá? Um pé é 33 centímetros. Quem gosta de surf aí, né? Pô, tem uma prancha 610, né? 6 pés e 10 polegadas de comprimento, né? A prancha. Então, 12 metros é 40 pés. E ali a segunda coluna, não sei se está fácil de ler, está difícil de vocês lerem aí no celular, mas a segunda coluna é o tempo que eu permaneci dentro d'água. A gente chama de tempo de fundo, em minutos. Então, por exemplo, se eu mergulhar 12 metros e passar lá até 200 minutos, que é bastante tempo, né? Se lembra que 1 hora é 60 minutos, né? Eu posso voltar sem fazer nenhuma parada. Tá? Volto. Só tem que voltar numa velocidade que não pode ser muito grande, tá? Então a gente tem que subir mais devagar do que a nossa bolha. Você está soltando bolha, se você começar a ultrapassar suas bolhas é porque você está subindo muito rápido, tá? Por que isso, né? Esse retorno mais devagar, e por que eu tenho um tempo de fundo também limitado? Tem 2 problemas aqui, 2 doenças no mergulho. Uma é você morrer lá embaixo, que a gente chama de narcose. Você vai se intoxicar com nitrogênio. Esse ar que vocês estão respirando agora aí, ó, tem 20% de oxigênio e 79% de nitrogênio. Então, nessa pressão que a gente está aqui, pressão atmosférica aqui, todo o nitrogênio que entra no teu pulmão, ele sai. Mas quando você está numa pressão maior do que a atmosférica, uma parte desse nitrogênio vai se diluir no teu sangue. Tá? E esse nitrogênio vai te envenenar, é o que a gente chama de narcose, intoxicação por nitrogênio. Também é conhecido como embriaguez de profundidade. O cara fica bêbado mesmo com nitrogênio, tá? Então, lá embaixo, se eu passar muito tempo, posso morrer envenenado. E se eu voltar muito rápido, aí eu tenho outra doença que é a embolia. Tá? Então, como seria essa embolia aí? O nitrogênio que já está no teu sangue volta a ser gás. Imagina você tomar uma injeção de Sonrisal, né? Vai efervescer o teu sangue. É o que acontece numa garrafa de Coca-Cola, quando você olha a garrafa, uma garrafa de água mineral com gás, você olha a garrafa aqui, você não consegue ver as bolinhas, né? Mas a hora que você abre, a bolinha aparece, né? Por que isso? Porque quando está sob pressão, o gás fica dissolvido no líquido. Claro que do refrigerante ali é o CO2, tá? Aquele gás que a gente usa no extintor de incêndio, né? Ele não é tóxico para a gente no nosso estômago, tá? Ele pode ser tóxico, não tóxico, mas ele pode expulsar o oxigênio do ar e me asfixiar, né? Mas no caso do refrigerante, não se apavore, né? Você não vai ser tóxico, né? Mas o nitrogênio do ar é tóxico. Aí vai me dar ali a narcose, né? E na volta, essas bolinhas aí vão entupir aqui, vão obstruir os meus vasos sanguíneos, né? E aí dá aquela doença do mergulhador, né? Que seria a embolia. Então, entupiu meu vaso sanguíneo, o sangue não chega mais naquelas células, dali para frente as células começam a morrer. Tá? Então, daí a importância de eu voltar devagar, para esse gás voltar a ser gás no meu pulmão. Aí eu boto para fora. Aí é por isso que se faz essas paradas de descompressão que a gente vê nessa tabela. Por exemplo, ali, eu vou mergulhar 45 metros. Lá em Fernando de Noronha tem um ponto de mergulho de 45 metros, tem uma fragata da Marinha lá, afundada lá. Então, se você passar lá 30 minutos, vou passar o mouse aqui, ó, você está aqui 45 metros, se você passar 30 minutos no fundo, dentro d'água, na hora de subir, você tem que parar 8 minutos aqui a 6 metros de profundidade e mais 24 minutos a 3 metros de profundidade. Para que essa parada? Para o nitrogênio que está no meu sangue voltar a ser gás no meu pulmão. Tá? Para dar tempo de ele não entupir nada, não me dar aqui a embolia. Aí depois eu subo. Tá? Eu tenho que ter, claro, o ar de reserva para poder esperar esse tempo dentro d'água, né? Oh, acabou meu cilindro, aí morri, né? Outra solução é botar você dentro de uma câmara de descompressão, e aí você bota naquela pressão que você estaria nessa profundidade, e aí você vem descomprimindo lentamente, né?
Essas câmaras existem nos navios de mergulho, nas plataformas onde se faz mergulho por grande profundidade de tempo. Eu tenho lá a câmara. Tá? E eu tenho essa câmara também aqui no Hospital Naval, aqui em Natal, né? Para a gente colocar a pessoa, por exemplo, quando dá um acidente desse de mergulho, aí um pescador aí dessa região aí da Costa Branca, aí pescando lagosta. Aí quando sobe, fica com os braços formigando, com as pernas, fica com um problema ali, né? E aí você traz ele aqui, você tem até 6 horas para trazer ele para o Hospital Naval, e aí o médico vai colocar você na câmara, pressuriza de novo naquela pressão que você estava lá no mergulho, e aí vem respirando oxigênio puro, e aí vem descomprimindo lentamente, para ir limpando o teu sangue, tirando o nitrogênio do teu sangue. Tá? Mas aí já é um tratamento, né? Aqui seria a prevenção de você já durante o... Só um pouquinho, gente, para minha cachorra não fugir aqui, só um pouquinho que chegou um carro. Chegou a minha esposa aqui, aí a cachorrinha vai correndo para baixo do carro. Pronto, vamos retomar aqui a aula. Desculpei. Foi um acidente de trabalho aqui. Infelizmente não teve vítimas. Só um pouquinho. Então esse é o esquema de descompressão, né? Para eu evitar a embolia e a narcose também, né? Então se lembre que a narcose é na ida e a embolia na volta. Quando fala em narcose, você lembra aí de narcótico, né? E veneno, né? E quando se fala em embolia, lembra de bolha. Seria você, o nitrogênio virar gás de novo dentro do seu sangue, e aí vai obstruir lá os seus capilares, né? Sanguíneos ali. Ok? E temos 5 minutos, vamos ver mais um pequeno, começar a ver o próximo conteúdo aqui, que é a sinalização de segurança. Deixa eu só colocar aqui, apresentar aqui. Vai ter um intervalo já já. Pronto. Deixa eu carregar aí para vocês. Muito bem, estão vendo aí, né? Quem chegou tarde, vou colocar novamente aqui o link de chamada. E vamos para a apresentação. Sinalização de segurança. Ó, gente, sinalização é um meio complementar de segurança, tá? Ele não substitui as outras medidas de segurança, tá? Por exemplo, você vai fazer um mergulho, você tem que ter uma instrução de mergulho, senão você vai morrer, né? Se você não aprender segurança em mergulho, não adianta ter uma sinalização lá no fundo do mar, lá dizer, não morra aqui, né? Você tem que saber o que fazer para não se acidentar, né? Então, a sinalização vai ser algo complementar, não substitui as outras medidas de segurança. Então, a gente pode usar, por exemplo, para lacre, a coisa da etiqueta do eletricista, para informativos de procedimentos de segurança, o uso do equipamento de segurança, para o alerta, né, para perigos aí, para demarcações, delimitações aí de ambiente de trabalho, layout. Também o restritivo, ó, quem tem o capacete amarelo pode entrar, quem não tem, não pode entrar, né, o crachá, né, a parte operacional, também, né, o controle de acesso das pessoas, justamente para não deixar aquela pessoa que não tem a qualificação necessária se expor àquele tipo de trabalho, porque pode se acidentar, né. Também a rotulagem de produtos químicos, de combustíveis, e no transporte de produtos perigosos, aquelas placas que a gente vê nos caminhões aí de transporte. Lembrar, né, que a sinalização de segurança ela é visual. A gente pode ter também alertas sonoros, alertas de vibração, como a gente viu ali no computador de mergulho, aí, né, no seu braço, você tem ali vibração, mas a sinalização basicamente é visual. Então, como é que funciona o nosso olho aqui? O nosso olho vai estar convertendo
a luz em eletricidade para que meu cérebro consiga construir lá a imagem, né? Você reconhecer o formato daqueles objetos, aquelas situações que tem luz, claro, né? Então, como funciona? Ali no cristalino, vou ter a passagem da luz. O cristalino é uma lente orgânica no nosso olho aí, e ela é translúcida, claro, e ele vai projetar de cabeça para baixo a imagem lá no fundo do seu olho, aqui, tá? Na retina, tá? Essa região aqui do fundo do olho. E é aqui que a gente vai ter as células, os cones e os bastonetes que vão converter essa luz em eletricidade para o meu cérebro estar entendendo isso como mensagem, tá? A pupila é o que regula a entrada da luz e o cristalino é o que faz o foco. Se vocês botarem o dedo para frente aí agora e olharem o dedo, o professor vai ficar embaçado na tela de vocês. Se vocês olharem o professor, o dedo de vocês vai ficar embaçado. Então, o que está fazendo isso? É o cristalino que está se ajustando para conseguir focar a imagem na minha retina, no fundo do meu olho. E, claro, eu tenho aí um ângulo de visão, né? A gente enxerga um pouquinho mais para baixo do que para cima, quando a gente olha para a linha do horizonte, 70 graus para baixo, 60 graus para cima. E é essa região onde eu tenho que colocar as placas, os painéis, os sinais luminosos aí da sinalização de segurança. Tá? Eu tenho também visão lateral. Vocês abrirem os braços de vocês com o dedo polegar assim, ó, chega um momento que vocês não conseguem mais ver as mãos, né? Então ele abre 150 graus para a gente enxergar com os dois olhos, mas vai até 180 graus, só que aí eu só enxergo com o olho, né? O meu nariz está dividindo aqui, um olho para cada lado. Essa visão periférica é importante, mas ela não tem qualidade, né? Eu não consigo, por exemplo, ler alguma coisa, mas eu consigo ver um sinal luminoso, consigo ver uma placa. Então, a gente tem uma altura para estar colocando essas placas. Normalmente, aquelas coisas que eu quero que a pessoa tenha maior atenção, a gente põe na altura do olho. Por exemplo, a tela do computador de vocês, a tela do celular de vocês está na altura do olho, né? E se eu estou vendo a uma distância maior, eu posso botar também numa altura acima do meu olho. Normalmente, a gente põe as placas de segurança aí a 1,80 m, 1,90 m de altura. Você conseguir enxergar ao longe, estando com o olho na linha do horizonte, né? Então, a gente tem aqui algumas cores complementares, por exemplo, aí o azul, é mais fácil a gente ler o azul sobre fundo branco, né? Aqui fica um pouco mais fácil ainda, o preto com o amarelo, porque o amarelo e o preto são cores complementares, só que vejam que fica cansativo, né, da fadiga. É por isso que a gente só usa isso para alerta, né? Aquela situação fora da rotina, um local fora de rotina que você tem que chamar a atenção. O azul com o amarelo também são cores complementares, realça, né, a mulher loura, se botar um vestido azul, dá um contraste legal, né? Aqui, ó, para quebrar aqui esse contraste, a gente usa normalmente uma cor intermediária, para dar uma suavizada, né? Então se usa isso em vestimentos, né, até na maquiagem aí, para você estar suavizando, né? Então, tem uma certa psicologia nas cores, uma coisa intuitiva, né? O vermelho, o laranja e o amarelo são as cores quentes, o verde e o azul são as cores frias, né? Então, essas cores mais avermelhadas aí trazem para a gente alegria, satisfação, né? Mas isso depende também da cultura, isso é diferente nas regiões do mundo, um pouquinho, tá? Aqui não vai dar para vocês lerem, mas assim, a primeira coluna ali são as culturas ali, chinesa, budista, né? O ocidente aqui. Então tem umas diferenças, né? No geral, a maioria das pessoas prefere a cor azul, tá? Simpatiza com a cor azul. Tá? E assim, o preto para a gente significa luto, né? Mas lá no Japão, por exemplo, a cor do luto é o branco. Tá? Então depende um pouco da cultura regional, mas assim, algumas coisas são intuitivas, são naturais, né? O verde é a cor da segurança, normalmente a gente se sente seguro, acho que é por conta da natureza, né? O verde. Então, tem umas cores que a gente usa aí nos ambientes de trabalho, o azul para lugares quentes, o laranja ou amarelo para lavabos e vestiários, vermelho para lugar frio. As cores claras vão inspirar a limpeza e higiene, né?
E as cores escuras eu tenho que ter um cuidado, porque elas podem atrair a sujeira mesmo, né? Se fazer um local com a parede preta, achando que aquilo ali ninguém vai ver a sujeira, acaba se acumulando sujeira ali. Tá? Então, no geral, as preferências por cores, né? Se vocês forem com entrevista de emprego, vão com uma blusa azul, e a maioria das pessoas simpatiza com azul. Né? E tem uma diferença por sexo também, um pouquinho. Os homens, de maneira geral, preferem em segundo lugar o vermelho, né? E a mulher prefere em segundo lugar o verde. Não quer dizer que todo homem vai gostar mais do vermelho, toda mulher vai gostar mais do verde, mas isso estatisticamente, né? No geral. E a norma que define a sinalização de segurança é a norma 26, que ela faz referência a outras normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Vou passar aqui, só mostrar aqui, a gente agora vai para o intervalo, tá, gente? São 19h48, estamos fazendo o nosso intervalo. Tá aqui, intervalo, 15 minutos, voltaremos às 20h05. Tá? Já já a gente chega aí, vamos tomar uma aguinha, descansar um pouco, porque senão vai saturando a nossa cabeça aqui e a gente começa a não aprender mais nada, tá? Até já.